Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é: existe espaço para o tratamento não cirúrgico nas lesões de menisco? Essa é uma dúvida muito frequente que a gente escuta bastante nas consultas médicas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Então vamos lá, fazendo uma breve introdução do que seriam os meniscos. Os meniscos são estruturas localizadas no interior do joelho, tanto na parte interna do joelho, que a gente chama de medial, que é a parte mais central do corpo, quanto na parte externa do joelho, que a gente chama de lateral. Então a gente tem dois meniscos no joelho, eles têm formas de C, e eles servem para aumentar a área de contato entre o osso do fêmur e o osso da tíbia. De um modo grosseiro, o osso do fêmur seria como se tivesse duas esferas. Imaginem duas bolas, duas esferas. E o osso da tíbia seria como se tivesse duas superfícies planas. Então, se não existisse nenhuma outra estrutura, essa esfera teria um ponto de pressão muito grande sobre essa estrutura plana. Então, os meniscos entram aumentando a área de contato dessas esferas, que seriam os côndilos do fêmur. Tá? Então, o menisco, ele é uma estrutura como se fosse uma borracha, ele tem um aspecto até similar ao de uma borracha quando a gente pressiona ele. Tá? Ele é uma estrutura fibrocartilaginosa, composta por diversas fibras de colágeno, com uma orientação tridimensional super complexa e que permite que eles funcionem como se fosse um amortecedor. Então, uma das suas principais funções é a absorção de impacto. Ele também tem uma função de estabilidade do joelho, ele também ajuda a lubrificação da articulação, dentre diversas outras funções que o menisco possui. Mas as principais são essas que a gente citou. Então, quando a gente tem algum movimento torsional no joelho, algum trauma direto, algum trauma em que a gente abre muito o espaço de uma parte do joelho e a outra comprime abruptamente, o próprio osso do fêmur e da tíbia pode rasgar o tecido do menisco, que é esse tecido de borracha. E dependendo do tipo da lesão que se formar, a gente tem que optar pelo melhor tratamento. Esse tratamento pode ser o não cirúrgico, que a gente chama de conservador, ou cirúrgico, que a gente vai para a cirurgia. Tá? E como que a gente define isso? Essa é a pergunta, é a resposta de $1 milhão. Existem vários parâmetros que a gente analisa, tá? Um dos principais parâmetros é a sintomatologia do paciente. É se o paciente está tendo dor ou algum sintoma de bloqueio articular, tá? Se o paciente tiver uma lesão de menisco, ele não sente dor, o joelho dele não bloqueia, ele não trava, esse paciente está apto a ir para o tratamento não cirúrgico. Ele, com algumas exceções, com essas três características, ele tem uma grande chance de ir para o tratamento não cirúrgico e evoluir de forma boa, tá? Mas a gente sabe que isso não acontece na grande maioria dos casos. A grande maioria dos pacientes tem uma pequena lesão e aparece ali com algum sintoma de dor, e até por isso que vai ao médico, né? O principal queixa do paciente é a queixa de dor mesmo. E a lesão meniscal, ela incomoda, ela gera dor. Então, a gente tem que analisar o tipo da lesão. Existem algumas lesões que a gente pode tentar tratar sem cirurgia. Na verdade, a gente deve até tratar sem cirurgia no primeiro momento, tá? As lesões no qual o menisco ele é cortado de forma horizontal, é uma boa lesão para a gente iniciar o tratamento de forma conservadora. Lesões longitudinais, que seriam lesões, um corte, como se entrasse uma faca assim dentro do menisco e rasgasse ele, a gente chama de uma lesão longitudinal vertical. Essa é uma lesão também que, se for pequena, dependendo da localização dela, a gente deve também tentar o tratamento não cirúrgico, e muitas das vezes ocorre a cicatrização desse tecido, tá? Pequenos cortes no menisco também são passíveis do tratamento não cirúrgico, tá? Mas tem algumas lesões que têm a indicação de cirurgia sempre, vamos dizer assim. As principais lesões que são de fato cirúrgicas são lesões em alça de balde, que basicamente é uma grande lesão longitudinal, como se entrasse uma faca que cortasse o menisco quase em toda a sua totalidade, e a parte central
fica indo e voltando para o joelho, fica entrando e saindo para o centro do joelho. Isso pode gerar bloqueio articular, dá muito sintoma. É uma lesão que tem indicação clássica cirúrgica. As lesões das raízes do menisco, tanto na parte de trás quanto na parte da frente do menisco, são também indicações de cirurgia, principalmente se o joelho não tiver muito gasto. Porque as raízes dos meniscos é igual uma raiz de árvore. O menisco ele fica ancorado no osso como se fosse uma raiz de árvore. E quando o osso do fêmur pressiona o tecido meniscal, ele fica ancorado ali. Se tem alguma lesão da raiz, o osso do fêmur pressiona e como não tem mais a inserção óssea, o menisco ele escapola, ele para de funcionar. Isso gera muita dor de forma súbita, de um dia para o outro. O paciente sabe exatamente quando ele teve um mau jeito e quando começou a dor. Tá? E as lesões radiais completas também tem uma indicação clássica de cirurgia para a gente tratar essas lesões de forma cirúrgica. Todas essas que a gente falou, a primeira opção sempre é o reparo do menisco, é a tentativa de sutura de menisco, que nem sempre é possível, às vezes pelo aspecto do tecido e às vezes até pelo tipo da lesão, se for uma lesão mais complexa, um corte não tão padrão, mas sempre deve-se tentar o tratamento com a sutura meniscal, o reparo do menisco, sempre que possível. Mas voltando aqui para o tema da aula, que é o tratamento não cirúrgico, então, alguns tipos de lesões pequenas, lesões longitudinais, principalmente da parte mais da zona vermelha, que a gente chama, né? Que é a região do menisco que é mais perto da cápsula, a gente pode tentar tratar de forma não cirúrgica. E como que é esse tratamento? Basicamente, o tratamento inicial é feito com bastante fisioterapia e a gente foca em exercícios de isometria, esses exercícios a gente consegue trabalhar a musculatura da coxa, principalmente o músculo do quadríceps, sem dobrar muito o joelho, e exercícios de flexo-extensão com ângulos controlados, isso tudo com a equipe de fisioterapia sempre ajustada e alinhada para que a gente consiga os melhores resultados. A gente costuma usar algumas medicações condroprotetoras que acabam aliviando a dor e promovendo um ambiente articular menos inflamatório e que propicia também a melhora dos sintomas. Alguns casos a gente pode utilizar algumas medicações injetáveis que aliviam também a dor e facilitam que o paciente consiga realizar a reabilitação de forma adequada. E após essa fase inicial de retirar a dor do paciente, que é feita principalmente com os métodos fisioterapêuticos, a gente vai iniciar um trabalho forte de fortalecimento muscular, que deve ser mantido a longo prazo, até porque o fortalecimento muscular ele previne lesões e ele permite que o seu joelho fique saudável por mais tempo. Tá certo, pessoal? Então, a gente falou um pouquinho aqui hoje sobre o tratamento não cirúrgico das lesões meniscais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui. A gente está preparando um vídeo aí respondendo diversas perguntas que vocês fazem aqui. A gente não está tendo tempo de responder todas, então vamos juntar todas, vamos fazer várias etapas de vídeo respondendo essas perguntas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!